Toda pregação precisa falar de Cristo? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Daniel Favoreto mais uma vez aqui, juntos para falarmos de um assunto sobre pregação. Essa pergunta é muito importante, porque de um lado existem mensagens que quase não mencionam Jesus, do outro há pregadores que tentam colocar Cristo em cada detalhe do texto, mesmo quando a ligação parece artificial. Então, qual é o equilíbrio? A resposta é que toda pregação verdadeiramente cristã deve, de alguma maneira, conduzir os ouvintes a Cristo. Isso não significa repetir o nome de Jesus em cada frase, nem transformar todos os personagens e objetos da Bíblia em símbolos secretos sobre ele. Significa compreender cada passagem dentro da grande história da redenção. Jesus ensinou esse princípio aos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 27 diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele explicou o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Mais tarde, Jesus afirmou que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso mostra que o Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias isoladas, regras religiosas e exemplos morais. Ele prepara o caminho para Cristo. A criação revela o Deus que por meio do Filho fez todas as coisas. A queda mostra a entrada do pecado e a necessidade de um Salvador. As promessas feitas a Abraão apontam para a bênção que alcançaria todas as nações. O sistema de sacrifícios revela a gravidade do pecado e prepara o entendimento para o sacrifício perfeito de Jesus. O sacerdócio, o templo, a Páscoa e a aliança encontram seu cumprimento definitivo em Cristo. Isso não significa que cada corda do tabernáculo, cada pedra ou cada detalhe tenha um significado oculto relacionado a Jesus. Precisamos respeitar o texto e evitar alegorias sem fundamento. Pregar Cristo não é usar a imaginação para encontrá-lo onde o texto não o colocou. É mostrar como aquela passagem se relaciona legitimamente com a pessoa e a obra de Cristo dentro do ensino geral das Escrituras. Imagina uma pregação sobre Davi e Golias. É possível transformar a mensagem apenas em uma palestra motivacional. Você também pode vencer os seus gigantes. Nesse caso, Davi vira um exemplo de autoconfiança e Golias representa qualquer dificuldade pessoal. Mas o centro da narrativa não é ensinar que somos pequenos heróis capazes de superar todos os problemas. A passagem mostra Deus salvando o seu povo por meio de um representante escolhido. Davi luta em nome de Israel e sua vitória é recebida por aqueles que não conseguiram vencer o inimigo. Essa história possui valor histórico próprio e ensina sobre fé, coragem e dependência de Deus. Mas dentro da história da redenção, também prepara nossa compreensão para o filho de Davi, que enfrentaria o maior inimigo em favor de seu povo e compartilharia conosco sua vitória. Essa abordagem é diferente de simplesmente dizer que as 5 pedras de Davi representam 5 virtudes cristãs. Uma aplicação nasce da história bíblica, a outra pode nascer apenas da criatividade do pregador. O mesmo cuidado vale
para o Novo Testamento. É possível pregar sobre casamento, generosidade, santidade, sofrimento ou dons espirituais sem apresentar o Evangelho. A mensagem pode conter bons conselhos e até princípios bíblicos, mas terminar apenas dizendo às pessoas o que elas precisam fazer. O problema é que o cristianismo não começa com aquilo que fazemos por Deus. Ele começa com aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Quando a pregação apresenta apenas mandamentos, ela pode produzir moralismo. O ouvinte aprende que precisa ser melhor, orar mais, perdoar, servir e abandonar o pecado, mas não é levado à graça que o capacita a obedecer. A pregação cristocêntrica mostra tanto a exigência de Deus quanto a provisão de Deus. Ela revela o nosso pecado, mas também anuncia o Salvador. Ela chama a obediência, mas lembra que não somos aceitos por Deus por causa do nosso desempenho. Somos recebidos pela graça mediante a fé em Cristo. Paulo declarou em 1 Coríntios 2:2 que havia decidido nada saber entre os coríntios senão Jesus Cristo e este crucificado. Isso não significa que Paulo falasse somente sobre a crucificação. Em todas as suas mensagens, suas cartas tratam de muitos assuntos: casamento, dons espirituais, disciplina, ressurreição, liderança e vida comunitária. Mas todos esses temas eram ensinados à luz do Evangelho. Ao falar sobre generosidade, Paulo apontava para Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Ao ensinar sobre o casamento, relacionava a união entre o marido e esposa ao amor de Cristo pela igreja. Ao tratar do perdão, lembrava que devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Portanto, falar de Cristo não significa abandonar o assunto do texto. Significa mostrar como aquele assunto se conecta ao Evangelho. Também não é necessário usar a mesma fórmula em todas as mensagens. Em alguns textos, a ligação com Cristo é direta. Isaías 53, João 3,16 e os relatos da crucificação falam claramente sobre sua obra. Em outras passagens, a conexão aparece por meio de promessas, temas, figuras, alianças ou necessidades humanas que encontram resposta em Cristo. E existem textos em que o pregador precisa caminhar com mais cuidado, sem forçar uma ligação imediata. A pergunta não deve ser apenas: onde posso mencionar Jesus neste sermão? A pergunta correta é: como este texto se relaciona com a história da redenção, com o Evangelho e com a obra de Cristo? Uma pregação pode pronunciar o nome de Jesus muitas vezes e ainda não ser cristocêntrica. Às vezes Cristo aparece apenas como alguém que pode realizar nossos sonhos, resolver nossos problemas e nos ajudar a conquistar nossos objetivos. Nesse caso, Jesus é mencionado, mas o homem continua sendo o centro da mensagem. A pregação cristocêntrica apresenta Cristo como Senhor, Salvador, Rei e suficiente para a nossa reconciliação com Deus. Ela não usa Jesus para exaltar nossos projetos, ela nos chama a abandonar o pecado, confiar nele e viver para a sua glória. Portanto, toda pregação cristã precisa conduzir a Cristo, mas deve fazer isso com fidelidade, respeitando o sentido do texto. O pregador não precisa colocar Cristo artificialmente
em cada detalhe. Também não pode explicar a passagem como se a Bíblia fosse apenas um manual de comportamento, porque a Escritura não apresenta apenas exemplos que devemos imitar ou regras que precisamos obedecer. Ela conta a história do Deus que veio buscar e salvar pecadores por meio de seu Filho. No fim, uma pregação pode ensinar muitas verdades importantes, mas se ela não conduz os ouvintes à graça de Deus revelada em Cristo, talvez tenha transmitido bons conselhos, informações religiosas e princípios morais, porém ainda não anunciou plenamente a mensagem cristã. Afinal, o centro da pregação não é o pregador, não é o ouvinte e não são nossas conquistas. O centro é Cristo e é sempre Cristo. Se você gostou deste vídeo, desse conteúdo, deixe o seu like, o seu curtir, o seu joinha, comente no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus te enriqueça poderosamente mais uma vez. Deus te abençoe.